Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, o B7C, o Bicho de Sete Cabeças, o canal do conhecimento. Estou muito feliz em ter percebido que ao longo desses dias, ao longo desses meses, na verdade, que nós passamos aí sem postar nenhum conteúdo, vocês continuaram acompanhando, continuaram divulgando, continuaram se inscrevendo e continuaram interagindo na página do canal. Eu percebi que tem vários e vários comentários lá, fazendo questionamentos, perguntas, o que é muito interessante, o que é muito bom para que a gente possa difundir ainda mais o conhecimento. Gostaria de informá-los que a minha pretensão a partir de agora voltar a gravar novos vídeos, novos conteúdos aqui para o canal, com uma periodicidade melhor, ou seja, ao menos aí um por semana. Eu ainda estou vendo como é que vai ficar essa questão, porque eu tenho que fazer isso junto ao tempo que eu tenho disponível para a gravação desses vídeos. Gostaria de salientar também que este canal não tem nenhum fim lucrativo, então não há nenhum tipo de ganho em cima desse conteúdo. Eu disponibilizo para vocês de forma gratuita, porque acredito que o conhecimento deve ser divulgado, deve ser distribuído de forma que todos possam ter acesso a ele, se assim o quiserem. Então, nos próximos vídeos nós iremos tentar responder os questionamentos, é claro. Eu peço que vocês continuem compartilhando, continuem assistindo, continuem trazendo mais questionamentos, porque isso enriquece bastante o nosso diálogo, faz com que o conhecimento ele de fato aconteça, ele ocorra. Ao ensinar, ao passar para vocês o pouco conhecimento que eu tenho, eu também adquiro cada vez mais conhecimento. Essa é uma forma que eu tenho de me manter em movimento também, de aprender. Então saibam, vocês são sim muito importantes para mim. Muito importantes também para o nosso canal, para a nossa comunidade, que eu espero que a partir de hoje cresça e muito mais. Então eu gostaria de informá-los que a partir das próximas semanas eu terei o cronograma e vou mostrar a vocês que será feita a divulgação e eu vou passar para vocês quando serão lançados novos vídeos aqui no canal. Pretendo fazer isso ao menos um por semana, mas ainda não está bem definido. Quanto ao conteúdo, nós continuaremos trabalhando nessa linha, iremos expandir um pouco conforme a discussão vai aumentando e a gente pode entrar em outras áreas que são correlatas à própria automação. Gostaria de dizer novamente, salientar que estou muito feliz, muito contente por estar de volta e por ter percebido que vocês continuaram me acompanhando. O vídeo de hoje é um vídeo que já estava gravado, é uma aula que já estava pronta, eu iria colocar no canal, mas por alguns motivos acabei prorrogando e não tendo a disponibilidade de colocar para vocês. Então eu vou lançar esse vídeo, vou colocar esse conteúdo onde nós abordaremos o histórico da automação e falaremos como nasce o CLP e como ele ganha importância dentro da indústria até os dias de hoje. Espero que gostem bastante desse vídeo, comentem, compartilhem, deixem os seus questionamentos para que nos próximos eu possa também interagir respondendo a vocês na medida do possível. Se eu souber eu respondo, se eu não souber eu vou buscar na literatura a informação para que a gente possa ter essa resposta, ok? Forte abraço a todos vocês, espero que gostem do vídeo de hoje. Olá aluno, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós veremos um pouco do histórico, uma breve contextualização da automação, veremos também como o CLP se encaixa em toda essa história. Veremos ao passar dos anos como foi a evolução do CLP e como ele está hoje inserido dentro da indústria. Vamos dar início falando de automação numa época um pouco longínqua, alguns séculos atrás, quando o ser humano ele começa a percorrer os primeiros passos para o que nós temos hoje a nível de automação. Então o ser humano ele começa a pensar em automação de uma maneira muito remota, de uma maneira muito rústica ainda, há muitos séculos atrás. A existência do primeiro passo para a automação, ele remete a épocas bastante longínquas, aí antes mesmo até da existência de Cristo, né? Antes da vinda de Cristo, que seria o marco zero para a nossa história. Então o ser humano ele começa a pensar a automação no momento em que ele começa a diminuir os seus esforços, se utilizando de outros elementos aos quais a própria natureza oferecia. Então primeiro ele começa a utilizar os animais para ganhar força, ganhar velocidade. Depois ele percebe que ele pode utilizar alguns utensílios fornecidos pela própria natureza para criar ferramentas, criar máquinas rústicas e a partir daí se desenvolver dentro das suas atividades, fazê-las de uma maneira mais rápida, mais segura e com a qualidade melhor no produto final. Então aí nós já teríamos o primeiro indício de pensamento, de impulso ao que seria o ato de automação.
Falando em história, nós vamos falar aí do século XVIII e mais propriamente do século XIX, que é realmente quando existem grandes avanços para a área de automação, que temos alguns marcos principais aí a nível de histórico para o CLP e para a automação de uma maneira geral. Nós iremos falar de uma época que ficou conhecida como a época do trabalho mecânico, que foi justamente por volta dos anos 1800, quando foram inventadas as máquinas de TA, a máquina a vapor, enfim, um momento em que a manufatura realmente recebeu um grande avanço com essas invenções. A máquina TA e a máquina a vapor fizeram com que a humanidade passasse por um processo de manufatura extremamente sofisticado para a época, porque deu a eles uma possibilidade de criação, de produção muito maior do que eles jamais teriam visto até então. Isso também fez com que um processo muito interessante acontecesse, que foi justamente o esvaziamento dos campos da zona rural e o enchimento das grandes metrópoles, das grandes cidades. As pessoas que viviam na parte rural já não tinham muito mais o que fazer, a não ser cultivar a terra, arar a terra, em detrimento de produtos com uma certa qualidade um pouco já mais processada, né, industrializados que se tinham nas cidades, e eles não tinham acesso na zona rural. Então eles também precisavam garantir o seu trabalho, o seu salário, e precisaram migrar para a cidade. Isso fez com que houvesse um grande boom naquela época, um grande surgimento e crescimento da indústria dentro das cidades. A máquina a vapor também deu uma possibilidade muito grande de aumentar muito a força utilizada nos processos daquela época. Para se ter ideia, um navio que dependeria aí de vento, de pessoas para a movimentação, pessoas que fizessem a movimentação dos seus remos, né, e levassem o navio, deslocassem o navio aí sobre o fluido, mas a força dos ventos que fariam a movimentação a partir das velas, foi tudo substituído por um motor que poderia impulsionar esse navio sem a necessidade do vento ou da própria força humana. Isso dá à logística da época um grande avanço também, uma grande abrangência, porque a partir de agora eu posso alcançar locais muito mais longe, muito mais longínquos, com uma velocidade muito maior e permanente. Então eu sei exatamente quanto tempo eu vou demorar para entregar um produto do ponto A ao ponto B. Isso faz com que a grande movimentação logística da época também impulsione ainda mais o crescimento da indústria. Avançando alguns anos, aí nós já vamos falar sobre um novo grande avanço da época, que era a eletricidade. Já existia nessa época de 1900, porém, quando os relés entraram em cena, criaram uma grande mudança, né, para o funcionamento da própria indústria. Porque até então eu tinha força, mas eu não tinha controle sobre a força. A partir do surgimento dos relés elétricos, eu tinha, a partir das lógicas, controle de quando e como acionar e utilizar essa força ao meu favor. Isso fez com que também, novamente, eu criasse um grande avanço dentro da indústria, porque aí eu teria processos cada vez mais sofisticados a nível de controle, né? Os bancos de relés poderiam garantir para mim um controle muito mais sofisticado do que simplesmente um acionamento ou desacionamento de uma máquina a vapor. Agora eu teria controle sobre isso, então eu saberia quando, onde, em que momento e mediante qual acontecimento esse motor seria acionado. Eu poderia em alguns momentos até dizer quanto da força desse motor eu queria utilizar, quanto dessa potência eu queria utilizar. Isso tudo eu tinha aí ainda nos bancos de relés. O grande problema é que os bancos de relés eles ocupavam bastante espaço. Os bancos de relés, a partir do momento em que eram instalados, eles tinham uma dificuldade terrível de mudança de lógica. Se eu precisasse mudar o funcionamento de uma planta, eu precisaria mudar praticamente todo o banco de relés que já estava instalado. Sem contar ainda o desgaste excessivo das peças, né, por conta da comutação. Eu ainda teria também utilização aí de energia para comutar as bobinas, então teria um gasto de energia considerável para a comutação dessas bobinas. E ainda teria todo vamos dizer assim, essa grande dificuldade em fazer mudanças, em implementar mudanças. Então, para aquela época, apesar do controle estar já inserido dentro da indústria, a mudança ela me representava um problema cada vez que eu precisasse fazer isso. Eu teria que praticamente parar uma planta para fazer toda a reprogramação, refazer todos os bancos de relés para que a gente pudesse voltar a funcionar com a nova programação inserida.
Então os comandos elétricos eles recebem até receberam, né, uma certa frase aí que fazia com que a gente pudesse sintetizar o que era trabalhar com esses bancos de relés. Então, costumávamos se falar nessas áreas que os comandos elétricos eles traziam para a gente uma peculiaridade. Quando houvesse um problema, eu tinha 5 horas para encontrar e 5 minutos para consertar. Porque perceba, a grande dificuldade é realmente identificar as falhas ou a mudança que a gente precisa fazer dentro dos bancos de relés. Porque a manutenção de forma propriamente dita é muito simples. É apenas pegar e trocar esse relé quando ele apresentasse um defeito ou quando precisasse mudar. Agora, encontrar esse defeito, aí sim, era um grande problema. Então, o relé, ele ainda, apesar de ter significado uma grande mudança, um grande avanço, ele ainda não era um equipamento que nós tínhamos como ideal dentro do pensar a indústria moderna. Nós já tínhamos aí uma maneira muito forte, muito boa realmente de fazer a indústria funcionar, mas nós ainda não tínhamos um elemento de controle que funcionasse de maneira ideal e se encaixasse tão bem quanto o CLP se encaixou. Relés, eles serão também temas de nossas aulas aqui no curso, então um pouco mais à frente nós veremos o funcionamento do relé e teremos a explicação, né, de como ele funciona e como devemos utilizá-lo dentro dos nossos programas, dentro dos nossos processos. Avançando mais alguns anos aí para as décadas de 70, né, aí nós já temos a utilização de CIs, que são circuitos integrados, né, e o circuito integrado ele já me dava a possibilidade de substituir em muitos momentos o relé. Isso por um circuito extremamente pequeno, minúsculo, e que me dava a possibilidade de comutar contatos com uma facilidade muito maior, utilizando uma energia bem menor. Então eu teria aí um CI, que é um circuito integrado, um pequeno chipzinho, que me dava a possibilidade de funcionamento como um relé, né, comutando os seus contatos a partir dos comandos dados, e eu teria como fazer isso com pequenas quantidades de energia. Então eu utilizaria aí 5 volts, teria a comutação acontecendo da mesma forma e eu ainda teria um grande ganho, porque apesar de estar utilizando menos energia, eu tenho um equipamento extremamente minúsculo, muito pequeno, que não ocuparia tanto espaço como os bancos de relés e que ainda trabalharia com baixa tensão. Então a partir daí eu já poderia pensar em controle e força. Eu teria o CI na parte de controle com baixas tensões e eu teria na parte de força a linha viva aí alimentando as máquinas, as grandes máquinas, né, motores, bombas, enfim, todos os equipamentos atuadores que eu precisasse colocar no meu chão de fábrica. O CI também já representou um grande avanço, um avanço extremamente forte apresentado aí pela eletrônica, que fez com que também se pensasse no circuito do próprio CLP, porque a evolução dos CIs passou a ser os microprocessadores, que passaram a implementar a mesma lógica do CI, só que agora podendo receber uma linguagem de programação e podendo também fazer o mesmo processo de comutar e fazer acionamentos e desacionamentos nos seus polos, né? Eu teria pinos que receberiam estímulos, receberiam sinais, processariam essa informação e me dariam um retorno lá no meu pino de saída. Isso trabalhando também com baixa tensão, recebendo uma linguagem de programação, linguagem essa que eu poderia alterar facilmente, não teria a dificuldade dos bancos de relés de ter que modificar todos os bancos, não teria a dificuldade de ter que ter um enorme espaço para armazenar esses bancos. Então, em um pequeno chipzinho, eu teria como fazer várias implementações aí a nível de lógica dentro da minha placa de circuitos, né? E é o que fazemos hoje dentro do CLP. Todo CLP possui um microprocessador dentro dele, e esse microprocessador que tem extrema importância na sua placa e que é responsável por grande parte do seu funcionamento. Então isso é evolução extrema da eletrônica entrando na automação e causando aí grandes impactos, grandes mudanças nas décadas aí de 70, 80, 90, até os anos 2000, e até hoje nós temos grandes evoluções ainda proporcionadas aí pela eletrônica, a microeletrônica, dentro da área da automação. A eletrônica embarcada, nós temos aí sistemas embarcados dentro dos nossos equipamentos, extremamente inteligentes, extremamente conectados ao mundo aí. Com o advento da indústria 4.0, a gente já consegue comunicar aí vários equipamentos, fazer com que eles funcionem em linha uns aos outros, um enviando
informação quase que em tempo real ou em tempo real para o outro equipamento, para que ambos possam conversar entre si e nos dar um sinal satisfatório, né, para que a gente possa aproveitar esse sinal e fazer alguma intervenção na nossa vida. Falando em CLP, aí nós vamos voltar até os meados dos anos 60, a época em que um pesquisador, um engenheiro chamado Richard Morley, ele visando a demanda da indústria e do mercado automobilístico, ele elenca uma série de características a qual todos os CLPs deveriam ter. Então o cara começou a dizer ali, começou a pensar, né, esse Richard, em como deveria ser o CLP, como deveria ser a solução definitiva lá para a indústria da época. E aí ele elencou alguns parâmetros aos quais todo CLP deveria ter. Ele disse que todo CLP deveria ter facilidade de programação e reprogramação, né? Pensando na questão dos bancos de relés e no que já tinha naquela época. Então essa grande dificuldade fez com que se pensasse em algo que deveria ser fácil de ser programado, deveria ser fácil de ser reprogramado, algo que eu pudesse fazer com que ele se adaptasse à minha indústria e não ter que adaptar a minha indústria ao processo. Ele deveria ter a possibilidade de manutenção e reparo, né, com blocos, entradas e saídas modulares. Então seriam elementos separados que trabalhariam juntos em prol de um objetivo final, porém cada um com uma função específica. Se desse algum problema, eu substituiria esse módulo por um outro módulo semelhante, e eu teria aí o pleno funcionamento da máquina novamente. Ou eu poderia adicionar até funções, né, expandir funções a partir desses módulos, colocando módulos e agregando valor, tanto ao equipamento, além de agregar valor também, agregar funções e possibilidades aos quais esses aparelhos, esses dispositivos seriam capazes de realizar. Ele deveria ter alta confiabilidade para que pudesse ser utilizado em um ambiente industrial. Então eu preciso de alta confiabilidade dentro da indústria. Eu não posso estar à mercê de um equipamento que possa vir a falhar e deixar a minha planta parada. Então eu preciso de confiabilidade dentro desse equipamento. Eu preciso também garantir que esse equipamento ele vai estar apto a resistir a todas as intempéries de um ambiente industrial. A redução do tamanho em comparação ao sistema tradicional que eram utilizados, né, os relés. Então o CLP ele vem com a inovação de diminuir extremamente o espaço a qual os relés ocupavam para um espaço muito pequeno, e hoje podemos dizer que um CLP cabe numa palma da mão. Naquela época ainda não tinha essa implementação, porém já se pensava em diminuir bastante o espaço utilizado pelos relés que eram o usual da época. Ele deveria ser competitivo, no caso, né, em custo em relação aos painéis relés e aos eletrônicos equivalentes. Então eu precisaria que o CLP que ele correspondesse ao investimento utilizado para adquiri-lo. Então ele precisava também ter um preço competitivo, ter um custo competitivo para a indústria. Além disso, ele deveria ter a possibilidade de conectar entradas e saídas com 115 volts e 2 amperes, né? Solenoides, contatoras utilizadas aí com baixa tensão dentro do seu processo. Então, se deveria ser um equipamento de controle, ele precisava ser um equipamento de controle que trabalhasse com baixa tensão e corrente para que toda a parte operacional que tivesse acesso a ele também estivesse resguardada conforme a segurança. Além disso, ele elenca também a possibilidade de expansão sem grandes alterações no sistema. Então, cada vez que eu precisar aumentar a capacidade, aumentar essa capacidade sem que isso atinja ou aflige muito a minha planta. Memória programável, então eu teria que ter um espaço ali alocado para colocar a minha programação, o nível de funcionamento do meu sistema, e isso deveria ser fácil, de fácil acesso, para que eu pudesse escrever e reescrever novamente as informações. Estação de operação com interface mais amigável, então as IHMs, né? As interações homem-máquina, ou seja, equipamentos que conversassem facilmente com o operador. Possibilidade de integração de dados com o chão de fábrica e o planejamento. Então, um equipamento que pudesse captar as informações do chão de fábrica e passar isso para os estágios acima até o planejamento, para que lá pudessem ser tomadas as medidas que dessem respostas aos sinais enviados pelo chão de fábrica, né? Se precisasse melhorar alguma coisa, se de repente eu poderia ganhar alguns segundos ali na fabricação de uma peça, se eu alterasse um determinado processo, e aí eu teria lá um relatório me informando como é que está a eficiência, a eficácia da minha planta, da minha estação,
tudo isso o CLP deveria ser incumbido também de gerar. E aí no final da década de 60, uma companhia americana chamada Bedford Associates, ela lança um dispositivo, né, de computação denominado Modcon. Então seria o primeiro, né, projeto aí de CLP para a indústria automobilística, o Modcon de Modular Digital Controller. Depois ele vem a se tornar uma divisão da própria companhia, né, destinada aos projetos e a produção desses computadores específicos. Hoje a Modcon, se ela existisse atualmente, pudesse fazer um link direto, ela estaria funcionando, né? Seria a própria Schneider que nós temos aí hoje no mercado. Seria uma divisão ou uma subempresa aí do grupo Schneider, que detém, né, a tecnologia referente a esse Modcon. Então Richard Morley, ele lança lá em 1968 esse que seria o nosso precursor do CLP que nós temos hoje. Então aqui eu tenho uma foto da equipe, né? E percebam o tamanho desse CLP. Para o que nós temos hoje aqui, seria um CLP extremamente grande, mas para a época representou uma evolução extrema em nível de tamanho, porque compactou toda uma sala que teria lá os bancos de relés em um equipamento que cabe numa mesa. Percebam já aí a grande evolução, né? E aqui ao lado direito, eu tenho alguns CLPs atuais. Então percebam que hoje já o nível de tamanho desses CLPs mudou também de uma maneira muito drástica, acompanhando, né, a evolução da tecnologia aí nos últimos anos. Lembrando que esse CLP que foi lançado lá em 68, ele era um projeto de um CLP que não era reprogramável, então ainda não havia aí a possibilidade de fazer reprogramação desse CLP. Ele recebia essa informação e ele trabalhava dedicado àquele projeto, dedicado àquele processo, eu não tinha como reprogramá-lo. Para isso, houveram algumas evoluções dentro do CLP e ele passou por alguns estágios que nós chamamos de geração. Então, ao todo aí foram 5 gerações que implementaram evoluções significativas no CLP. A primeira dela foi a programação em Assembly. Era necessário conhecer o hardware do equipamento, ou seja, a eletrônica do projeto do CLP. Então, o primeiro CLP ele tinha uma linguagem própria, eu precisava conhecer todo o hardware e eu não conseguia reprogramá-lo. Ele foi chamado de CLP de primeira geração, né? Logo, ele foi o primeiro CLP a ser lançado, então eles pertenceram à primeira geração. Eram equipamentos extremamente dedicados àquele processo para o qual ele foi desenvolvido. Os CLPs de segunda geração apareceram com as linguagens de programação de nível médio. Aí foi desenvolvido o programa Monitor, que transformava a linguagem de máquina em um programa inserido pelo usuário. Então, a segunda geração já permitiu com que houvessem algumas linguagens de programação que nós poderíamos utilizar e colocar no CLP. Então seriam CLPs já reprogramáveis. Daí surge o ladder, surge o FBD, a linguagem de instruções. Então nós já temos aí algumas linguagens aparecendo para que o operador um pouco mais leigo, que não entendesse tanto de hardware, pudesse se comunicar com o equipamento e fazer as suas devidas programações. Isso aí já representou também uma outra evolução, né, para os CLPs e já o torna mais acessível à grande massa dentro até mesmo da indústria, porque mesmo dentro de ambiente industrial não eram todos os operadores que tinham um extremo conhecimento das máquinas, né? Essa parte de hardware ficava mais restrita às pessoas que trabalhavam com a área de computação. Os CLPs chamados de terceira geração, eles já passaram a ter uma entrada de programação, que era feita através de um teclado ou um programador portátil conectado ao mesmo. Então eles já apresentavam aí uma maneira de ser programado em loco, né? Diretamente do local ali onde você estava trabalhando, você tinha um terminal, já poderia conectar ao CLP e fazer as alterações ali diretamente no próprio chão de fábrica, você já poderia fazer isso. Então a terceira geração também já representa aí um grande avanço pela questão de ter um terminal programável. Então isso faz com que as linguagens de programação se disseminem aí pelo mundo, né, em escala muito maior e que elas passem a ser conhecidas por muitos outros operadores, já que agora diretamente do chão de fábrica eu poderia fazer alterações. Os ditos CLPs de quarta geração já possuem entrada de comunicação serial, então já podem ser programados diretamente de um próprio PC, né, de um computador, um notebook, e isso faz com que eu pudesse já implementar todas as funções, todo o poder de processamento de um computador às linguagens de programação. Então, a partir daí eu já posso fazer a programação,
testar a programação, simular para ver se está tudo ok e só a partir de então fazer a transferência para o CLP depois de ter passado por todo esse processo. Isso aí já foi uma extrema evolução, já fez com que o CLP se ganhasse, né, os CLPs de época ganhassem bastante atenção da indústria e a partir de então praticamente se tornou unanimidade aí dentro do mercado e até hoje os CLPs eles vêm ganhando cada vez mais espaço e se aprimorando dentro da indústria. E por último nós temos aí os CLPs, né, a evolução, que seria a quinta geração. A quinta geração já vem com padrões e protocolos de comunicação que facilitam a interface dos equipamentos com os fabricantes, né? Então temos aí sistemas supervisórios, sistemas SCADA, que fazem a comunicação com os CLPs, com os atuadores, com os sensores, recebem os sinais, fazem a conversão, devolvem os sinais. Isso tudo aparece na tela de computador e faz com que nós possamos fazer todo o controle, todo o acompanhamento em tempo real da nossa planta, do nosso processo, né? Desenhar os diagramas, fazer esses diagramas aparecerem em tela, dialogar com esses diagramas, controlar as variáveis controladas, manipuladas, né? Ver todo o funcionamento da nossa planta. Então, os CLPs de quinta geração são o que há de mais avançados aí, com protocolos de comunicação que permitem que eles se comuniquem a praticamente todos os equipamentos eletrônicos de um chão de fábrica. Isso dá uma interatividade muito grande, dá um ganho muito grande, faz com que nós possamos disseminar as informações de uma maneira muito mais rápida, né? Enviar as informações de uma planta que está em determinado país para um outro país, fazer com que o acesso remoto permita com que o operador que está aqui no Brasil opere uma planta que está lá nos Estados Unidos e vice-versa. Então já é uma evolução extremamente eficaz, é algo que somente os computadores, né, os microprocessadores poderiam oferecer ao CLP. Então são todas essas vantagens, todos esses aprimoramentos que fazem com que o CLP se torne uma unanimidade aí dentro do ambiente industrial, faz com que ele se torne um dos equipamentos mais utilizados e mais demandados aí dentro da indústria, né? Então nós temos aí a evolução da eletrônica, a evolução da questão da elétrica, nós temos a evolução mecânica, nós temos aí desde os primórdios lá o homem, ele começou a dar os primeiros passos na automação, evoluindo, chegando até a invenção da máquina a vapor, da máquina TA, depois ele evolui novamente, utilização dos bancos de relés lá dentro da indústria, então já tem força e também já tem controle, depois ele utiliza a eletrônica para evoluir ainda mais, e aí os circuitos integrados fazem com que a gente tenha um ganho imenso em produtividade, em tamanho, em consumo, os microprocessadores surgem, a eletrônica avança, os microprocessadores surgem, então os processadores, os PCs, né, os computadores, fazendo aí com que toda a sua força de processamento seja empregada para o uso do CLP. Basicamente é dessa forma com que o desenho do histórico da automação e do CLP caminha lado a lado. Então hoje o CLP é um equipamento extremamente robusto, com um tamanho extremamente pequeno, com uma possibilidade de controle muito grande. Excepcionalmente, um CLP ele consegue fazer um gerenciamento de toda uma planta, enviar as informações para que a gente possa fazer as intervenções necessárias, fazer com que o nosso processo de automação se dê de uma maneira muito simples, muito satisfatória e que facilite muito a vida do operador. Não quis de maneira alguma nessa aula esvaziar todo o assunto referente ao histórico do CLP e da automação. Peço que você, aluno, continue estudando, procure em outras literaturas, em outros livros, em sites, mais informações referente ao histórico, porque a partir do conhecimento que vocês vão adquirir no histórico, na evolução, no funcionamento, vocês terão muito mais facilidade quando chegar na parte de programação. Vocês perceberão que para programar, muito da nossa programação é conhecimento. Então, a parte da linguagem é algo em torno de 20% a 30%. O restante, que são os outros 70%, é o conhecimento prévio que você tem sobre o equipamento e sobre o processo a qual você pretende se inserir. Espero que tenha ajudado essa aula, espero que tenham entendido. Se houver qualquer dúvida, peço que deixem... comuniquem-se comigo, deixem os comentários. Vai haver um questionário no final dessa sessão. Nesse questionário haverão algumas perguntas, algumas indagações referentes a essa aula também. Espero que respondam quantas vezes forem necessárias, até que vocês consigam de fato absorver o conhecimento. Forte abraço a todos vocês, forte abraço a você, aluno, e até a nossa próxima aula.